Há dores que não sangram, há sofrimentos que não gritam, há vozes que se calam, não por falta de palavras, mas por falta de esperança. Você já sentiu um nó na garganta? Algo que prende a respiração, o choro, a fé? Hoje, vamos conhecer a história de um homem que acreditava que Deus também cura aquilo que não se vê. Esta é a história de São Brás. Existem orações que morrem antes de chegar aos lábios, pedidos que ficam presos no peito, gritos que se transformam em silêncio, porque já doeram demais. E quando a voz falha, quando o choro não sai, quando até rezar parece pesado demais, será que Deus ainda escuta? Foi para esses momentos que a história de São Brás atravessou os séculos. Foi para esses momentos que a história de São Brás atravessou os séculos. Um homem que compreendeu que Deus não cura apenas feridas visíveis, mas também aquelas que sufocam por dentro, aquelas que apertam a garganta, aquelas que roubam a coragem de falar, de pedir, de crer. São Brás conheceu o silêncio, conheceu a dor, conheceu a perseguição, mas nunca permitiu que o sofrimento calasse sua fé. Antes de ser bispo, Brás era médico, mas não tratava apenas o corpo. Ele escutava com atenção, com compaixão, com fé. Enquanto muitos viam apenas sintomas, Brás enxergava histórias, vidas feridas, almas cansadas. Foi nesse silêncio de cuidado que Deus começou a chamá-lo para algo maior. Enquanto muitos viam apenas sintomas, Brás enxergava histórias, vidas feridas pelo tempo, almas cansadas de lutar sozinhas. Ele percebia que por trás de cada dor física havia um medo escondido, uma culpa antiga, uma esperança quase apagada. Quando alguém se sentava diante dele, Brás não apressava o diagnóstico. Ele permitia que a dor falasse primeiro. Sabia que há curas que começam quando alguém finalmente é ouvido. Suas mãos tocavam feridas, mas sua presença alcançava o invisível. Muitos saíam aliviados, não apenas pela melhora do corpo, mas porque alguém, pela primeira vez, os havia tratado como pessoas, não como problemas. Foi nesse silêncio de cuidado que Deus começou a falar com ele. Não em visões grandiosas, não em vozes altas, mas no intervalo entre um suspiro e outro, na pergunta que insistia em voltar ao coração. Brás, até quando você vai curar apenas o que passa? Ele começou a perceber que algumas dores voltavam, que alguns corpos se recuperavam, mas as almas continuavam feridas. E isso o inquietava, porque havia feridas que nenhum remédio alcançava. Havia sofrimentos que não estavam nos ossos, mas no sentido da vida, na falta de Deus, na ausência de esperança, Brás entendeu então que Deus o chamava para um cuidado mais profundo, um cuidado que não terminava no corpo, um cuidado que tocava a eternidade. A medicina havia sido o primeiro chamado, mas não seria o último. Deus estava preparando seu coração para uma missão maior, ser instrumento de cura não apenas para a carne, mas para a fé sufocada de muitos. E sem perceber, aquele médico que escutava em silêncio já estava sendo moldado para se tornar pastor de almas. Brás escolheu o silêncio. Retirou-se para uma caverna onde a oração era sua respiração. Ali, longe do barulho do mundo, aprendeu algo essencial. O silêncio não é a ausência de Deus, é espaço para escutá-lo. Foi ali que se tornou bispo, não por ambição, mas por obediência. Brás aprendeu que o silêncio não é vazio, é espaço. Espaço onde Deus cura feridas profundas que ninguém mais vê. Foi ali que ele deixou de pedir respostas e começou a oferecer a própria vida. A cada noite, a chama da fé se fortalecia. A cada amanhecer, o coração se tornava mais dócil. E quando Deus o chamou para ser bispo, não foi com promessas de honra. Foi com um peso suave, mas firme.
cuida do meu povo. Brás não buscou títulos, não desejou poder, tremeu. Porque quem escuta Deus de verdade sabe que obedecer custa. Ele aceitou não por ambição, mas por fidelidade. Não por desejo de ser visto, mas por amor ao invisível. Aquele que se escondia na caverna foi colocado como luz para muitos. Não porque queria aparecer, mas porque Deus acende quem se deixa consumir. E assim, o homem do silêncio tornou-se voz de consolo, cura e esperança. Ser fiel tem um preço, e São Brás pagou com a própria liberdade. Preso por não negar sua fé, foi açoitado, humilhado, mas nunca silenciado. Enquanto sua garganta sangrava, sua fé permanecia firme. Correntes apertavam seus pulsos. O corpo sentia a dor, mas a alma permanecia livre. Foi açoitado, humilhado diante dos homens, tratado como criminoso por amar a verdade. Enquanto sua garganta sangrava, sua fé permanecia firme. Cada golpe tentava calar sua voz, mas o que ardia em Brás não estava apenas na garganta, estava no coração entregue a Deus. Os algozes esperavam gritos, esperavam revolta, esperavam negação, mas encontraram silêncio, um silêncio cheio de oração. Dizem que entre um golpe e outro, Brás murmurava o nome de Deus, não para pedir que a dor cessasse, mas para não perder o amor. Ali, acorrentado, ele compreendeu algo definitivo. Ninguém pode aprisionar uma fé que já se entregou por inteiro. Sua garganta ferida tornou-se sinal, não de fraqueza, mas de fidelidade até o fim. Cada ferida era um sim renovado. Cada humilhação, uma oferta silenciosa. E o céu assistia. Porque quando um justo sofre por amor, o sofrimento não termina na dor. Ele se transforma em semente, semente de cura, semente de esperança, semente que atravessa séculos. São Brás não foi silenciado, foi eternizado. No caminho da prisão, uma mãe correu até ele. Seu filho estava morrendo, engasgado, sem respirar. São Brás não gritou, não correu, não se desesperou, apenas rezou. E ali, diante de todos, a criança foi curada. Deus age quando a fé permanece calma. Os soldados hesitaram. O povo prendeu o fôlego, mas São Brás permaneceu sereno. Ele não gritou, não correu, não se desesperou, porque quem caminha com Deus aprende a confiar mesmo quando a morte se aproxima. Brás olhou para a criança como médico, como pastor, como pai espiritual. Colocou a mão suavemente sobre a garganta ferida e fez aquilo que sempre fizera em segredo. Rezou. Não foi uma oração longa, não foi teatral, foi simples, profunda, cheia de fé. Enquanto o mundo entrava em pânico, Brás permaneceu em paz. E essa paz foi o espaço onde Deus agiu. De repente, a criança respirou. O ar voltou. O choro voltou. A vida voltou. Diante de todos, o impossível se curvou. O silêncio explodiu em espanto. A mãe caiu de joelhos. Os soldados recuaram. Ali ficou claro. Deus age quando a fé permanece calma. Aquele homem preso não perdeu a autoridade espiritual. Mesmo acorrentado, continuava instrumento de vida. A garganta que sangrava tornou-se canal de cura. E o milagre não libertou Brás da prisão, mas libertou muitos do medo. Porque Deus não impede a cruz, mas manifesta sua glória no caminho. E foi assim que na estrada da dor nasceu a devoção que atravessaria séculos. Desde então, a oração de São Brás ecoou pelo mundo. Pela intercessão de São Brás, livre-nos Deus dos males da garganta e de todo outro mal. Mas essa oração vai além do corpo. Ela pede libertação daquilo que nos cala, do medo, da angústia, da fé sufocada.
São Brás foi martirizado, mas sua voz não morreu. Porque a fé verdadeira nunca termina na dor, ela atravessa o tempo. Talvez hoje você esteja sufocado. Talvez sua oração esteja presa na garganta. Mas Deus escuta até o que você não consegue dizer. Que São Brás interceda por você. Que sua fé volte a respirar. Que sua voz volte a confiar. Enquanto houver oração, nenhum silêncio é definitivo.